Não temos a pretensão de contar a história dessa cidade toda, né? Uma história de mais de 3.000 anos, mas vamos contar então algumas partes. Por exemplo, estamos aqui em frente à Cidade Proibida, lugar que já abrigou, né, os imperadores chineses. Proibida porque ninguém podia entrar, a não ser o imperador e sua corte. Vem com a gente conhecer um pouquinho dessa história. Nós estamos no centro da antiga cidade de Pequim. Ao contrário do que se pode pensar, é bem fácil de se chegar aqui. Basta pegar a linha 1 do metrô para a estação Tianmendong. Pronto, se chega aqui numa boa. Mas atente que essa facilidade tem um preço, e não é financeiro, é a multidão de pessoas que tem o mesmo raciocínio que o seu. Hoje é o nosso primeiro dia aqui, chegamos ontem à noite, não fizemos nada, né? Viemos na Cidade Proibida, sem ingresso, num dia de domingo. Vamos ver o que vai dar, coisa que a gente nunca faz. Grande aventura de hoje. Nós conseguimos comprar os ingressos aqui, mas a gente perdeu muito tempo na fila, então recomendamos que você compre com antecedência. Vamos entender um pouquinho sobre esse conjunto. Ele foi construído no início do século XV, com cerca de 1000 prédios e com essa arquitetura conhecida como arquitetura tradicional chinesa, que vai acabar influenciando culturalmente outros países da Ásia. A Cidade Proibida foi o palácio, imperial da China por meio milênio, desde a metade da dinastia Ming até o final da dinastia Qing em 1912. Gente, esse é um lugar de dimensões incríveis. É de fato uma cidade dentro de outra cidade, né? E por ser uma cidade proibida, onde só entravam aqui aqueles que eram autorizados, pela monarquia, quem tentasse entrar, sem permissão, corria o risco de uma execução sumária. Esse complexo todo é muito interessante e recheado de histórias, Aqui, por exemplo, atrás de mim é um dos palácios, é o Palácio do Valor Marcial, em que os imperadores da dinastia Ming faziam um período de abstinência voluntária. Aqui também eles recebiam algumas pessoas para audiência.
É um local que em 1664 foi palco de uma questão bem interessante, porque houve uma revolta camponesa que invadiu a Cidade Proibida e o seu líder entrou aqui e se entronizou como rei, né? Depois disso também houve outros momentos de revolução e de tomadas aqui, de reutilização dos espaços, até que com o fim, né, da monarquia e o advento da república, em 1925, esse lugar vai se transformar então num museu, né, aberto à população. Se você já assistiu o filme O Último Imperador, você vai se lembrar deste momento, né, do final da dinastia Ming e depois quando esse local é aberto como museu. E se você ainda não assistiu, fica uma dica bem interessante. A cerâmica é um dos produtos mais antigos, né, da humanidade. E descobertas arqueológicas dão conta, né, de evidências de cerâmicas na China com cerca de 20 mil anos atrás, né? Então a gente está diante aqui do início de uma tradição fantástica das porcelanas chinesas, né? Se hoje a gente fala, né, falando que as coisas feitas na China são baratas, né, falsificadas, enfim, ou não teriam muito valor, no século XIX, por exemplo, né, 18, 19, ter uma porcelana chinesa não se comprava na Shopee ou seu equivalente na época, né? Realmente eram pessoas que tinham um grande poder aquisitivo. Com a ascensão da dinastia Qing, algumas marcas da dinastia Ming aqui no palácio, né, nesse complexo, foram sendo mudadas, né? Os palácios vão ser preservados, mas seus nomes vão ser mudados, né? Enquanto a dinastia Ming tinha nomes mais ligados à harmonia, leveza, a dinastia Qing vai ter nos seus palácios nomes relacionados à supremacia e força. Não à toa, no século XIX, muitos conflitos, né, vão atravessar a China, justamente como uma característica desse período e dessa dinastia. Havia uma grande insatisfação social. Isto sem falar da presença imperialista dos ocidentais, em particular dos ingleses. Foram tempos duros. Aliás, já que falamos nos estrangeiros ocidentais, durante a chamada Segunda Guerra do Ópio, forças anglo-francesas tomaram o controle aqui da Cidade Proibida e a ocuparam até o final da guerra, em 1860. Como era de se imaginar, não vieram para trazer a paz. Pelo contrário, com a piora das condições de vida e um forte ressentimento pelo domínio estrangeiro, ocorrerá o Levante dos Bóxeres, também conhecido como Revolta dos Bóxeres. O dragão
uma figura muito interessante na cultura chinesa. Representa força, coragem, poder. Ele é um animal mítico que também junta características de outros animais, escamas de peixe, olhos de coelho, patas de outros animais, enfim, né? Um mix de vários animais, animais da terra, animais da água, animais do ar. Ele por isso capaz de voar sem asas, ele também é capaz de viver nos mares e ele foi associado ao primeiro imperador chinês. O que vocês descobriram aí de importante na placa? Bom, todo esse espaço reservado com essa escultura de um dragão mítico, e aí nós colocamos aqui o tradutor nessa placa e com a importante mensagem da polícia: não fuma. A polícia. Depois de ser um lar de 24 imperadores, 14 da dinastia Ming e 10 da dinastia Qing, a Cidade Proibida deixou de ser o centro político da China em 1912, com a abdicação de Puyi, o último imperador da China. Em 1987, a Unesco declarou a Cidade Proibida como Patrimônio Mundial da Humanidade, sendo considerada como a maior coleção de antigas estruturas de madeira preservadas no mundo. Esse aqui é o Qin, é um instrumento de 7 cordas, é um dos mais antigos instrumentos chineses e, segundo as lendas, ele teria sido criado por Fuxi, o imperador mítico chinês. Esse espaço aqui é dedicado à medicina tradicional chinesa. Bom, a gente gosta muito de visitar palácios, né, complexos de palácios como este. Até então a gente tinha a Alhambra, em Granada, na Espanha, como sendo assim o nosso lugar de preferência, né, nesse quesito. Mas aqui desbancou. A Cidade Perdida, sem dúvida, roubou o primeiro lugar de Alhambra no quesito complexos palacianos. Esperamos que você tenha gostado deste vídeo. Deixaremos na descrição links para outros vídeos sobre nossa viagem à China. Continue com a gente!